Boa noite, nono ano. Vamos lá para mais um assunto então, que é o artigo de opinião. É uma produção textual, certo? Então, é um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades, publicado normalmente em jornais, revistas e blog. Esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade, certo? Então, as características dele: é um gênero argumentativo, pois é um tipo de texto que defende o ponto de vista, possui a linguagem formal e uso da primeira e terceira pessoa. Primeira pessoa, eu; terceira pessoa, ele e ela, ou no plural, eles e elas, certo? Então, aqui vocês podem usar a primeira pessoa, até porque vocês têm que opinar, né? Tem que argumentar sobre o que vocês irão defender. Então, vamos lá. Na introdução, você vai apresentar o tema, como sempre, né? Você vai apresentar o tema para o leitor. No desenvolvimento, você vai argumentar sobre o tema, para a defesa do ponto de vista, ok? Então, vejam aqui, ó, defesa do ponto de vista. Esses argumentos podem ser bons, podem ser ruins, o importante é que vocês estejam argumentando. Pode ser citado aqui estudos reais sobre o tema. Cuidado aqui, ó, estudos reais, não pode ser fictício. Por exemplo, segundo pesquisa do Ministério da Saúde. Sempre que você cita um estudo, nono ano, você tem que colocar da onde que ele é. Nesse caso aqui, ele é do Ministério da Saúde. É obrigado a citar algum estudo, professor? Não. Mas se você quiser citar, tem que ser real e tem que dizer da onde que ele é. Ok? A conclusão repete resumidamente a linha argumentativa, com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Então, na conclusão, nós vamos tentar solucionar o que está acontecendo. Beleza? Aqui o prof tem um exemplo de artigo de opinião, então. Vamos perceber, então, se no primeiro parágrafo, que é a introdução, ele apresenta para nós qual que é o tema. Aprendendo o Brasil. Os brasileiros que têm o privilégio de viajar bastante pelo Brasil estão o tempo todo surpreendendo-se com a diversidade que nossos tesouros naturais e culturais. É pena que a maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada a um planejamento turístico eficaz e sensato, de envergadura nacional, capaz de, ao mesmo tempo, de explorar e preservar esses polos de atração. A gente percebe, então, que ele está nos apresentando o tema que é turismo. E ele fala dos tesouros naturais e culturais, beleza? Aqui também, se vocês perceberem, ele vai fazer uma crítica. Deixa eu trocar aqui a cor da crítica. Qual que é a crítica? Aqui, ó. É pena que a maioria dessas riquezas ainda não esteja integrada a um planejamento turístico. Por exemplo, a Piúna é a terra das cachoeiras. Muitos brasileiros, digamos 99%, não sabe disso. Quem sabe é o pessoal que mora aqui. Ok? Então, essa crítica quer dizer isso. Então, ele nos apresentou o tema, que é o turismo e os tesouros naturais do Brasil. E também já fez uma crítica ali que as riquezas naturais não estão integradas a um planejamento turístico eficaz. Vamos lá para o desenvolvimento. Pense-se nos empregos que poderiam gerar com a instalação de equipamentos capazes de oferecer toda a infraestrutura de apoio para uma efetiva internacionalização do turismo. Gente, aqui, ó, ele já fez um outro argumento. Criação de empregos. Então, ele já foi lá para o emprego, ó, que está relacionado com o turismo. Ao lado disso, imagina-se o quanto seria importante para nós mesmos podermos conhecer essa diversidade e identificar de modo concreto a pluralidade dos nossos costumes, línguas, das nossas linguagens, nossos climas, nossa geografia, nossa culinária e da nossa arte. Então, aqui ele fala que um planejamento turístico bem eficaz, né, além de gerar emprego,
também vai gerar ensinamento, porque daí os brasileiros vão começar a saber dos costumes do outro lugar, das linguagens, do clima, geografia, culinária, arte popular, certo? Então, quando a gente tem um planejamento turístico bem eficaz, além de gerar emprego, que é uma dos argumentos dele, também gera conhecimento. Então, prestem atenção nos dois argumentos que ele usou. O primeiro argumento foi o do emprego e o segundo argumento foi o do conhecimento. Vamos lá então. Entre outras vantagens, o turismo bem empreendido atua como fator de autoconsciência e integração. Autoconsciência. O brasileiro tem que refletir sobre as coisas que ele conhece no Brasil, sobre as coisas que ele conhece na terra. E integração de um povo. Pessoas de diferentes regiões passam a trocar experiências. Então, aqui ele está usando outro argumento. A considerar as especificidades dos nossos modos de viver, a reconhecer a grande variação de valores culturais, sem falar numa intensificação da consciência ecológica. Todo turismo bem planejado não apenas expõe as riquezas naturais, mas ensina a valorizá-las e a conservá-las. Por exemplo, vocês lembram do bondinho que a gente foi em Balneário Camboriú? Ele era um passeio ecológico, mas era um passeio turístico ecológico. Então ele nos ensinou turístico porque a gente conheceu aquela parte de balneário, né? E depois ecológico porque era voltado à natureza. Então um planejamento turístico ecológico bem eficaz, além de gerar emprego, gerar conhecimento, ele vai gerar também cultura, porque a gente vai estar por dentro dos outros saberes. Se vocês analisarem bem esse texto, tem muito a ver com aquele projeto lá. Vamos para a conclusão então. Não é nenhum exagero afirmar que o turismo pode representar um dos mais objetivos caminhos para o Brasil se fazer conhecer e para os brasileiros se conhecerem a si mesmos. Com certeza, né, gente? Com o turismo, o Brasil vai passar a se conhecer culinária, geografia, cultura, danças e assim por diante, e conhecer a si mesmo. Porque não quer dizer que lá do norte não pertence a nós. Pertence, isso é Brasil, certo? Aquilo lá é uma cultura nossa que a gente não conhece, cultura do brasileiro, certo, povo? Então, veja como é importante. Ele iniciou então falando do turismo, dos tesouros naturais, fez uma crítica, porque ele falou que não é muito bem feito o planejamento turístico, que nem todos conhecem tudo que tem no Brasil, né? Mas ele disse que se fosse bem feito, iria gerar emprego, iria gerar conhecimento. Olha só os argumentos que ele usou. O primeiro argumento, tesouros naturais. Depois, uma crítica, ok? Depois outro argumento, emprego. Outro argumento, conhecimento. Outro argumento, troca de experiência. Valores culturais, conhecer a si mesmo. Tudo isso é argumento que o autor usou para fazer esse texto. E argumentos é o que vocês vão utilizar para fazer o texto de vocês. Aqui o professor tem mais um texto, outro artigo de opinião que é sobre educação. A educação no Brasil tem sido discutida cada vez mais, uma vez que ela é o principal aspecto de desenvolvimento de uma nação. Com certeza, né? Para uma nação ser desenvolvida, é necessário ela ter uma boa educação. Então, um tema que a gente já sabe que é educação. Desenvolvimento. Enquanto o nosso governo investe na expansão econômica e financeira do país, a educação regride, apresentando assim muitos problemas estruturais. Aqui ele faz só crítica, se vocês perceberem. Ele diz que o governo não investe em educação, o governo investe em expansão econômica e financeira. Certo? Com isso, a educação regride. Claro, né? Quando a gente pensa só no que não faz parte da educação, a educação vai ser deixada de lado. E, continuando, principalmente nas pequenas cidades que o investimento para a educação é mal aplicado e muitas vezes as verbas são desviadas. Por quê, gente? Porque nas pequenas cidades é onde acontece menos fiscalização. Então, ele perceba do argumento dele, que para o país ser desenvolvido é necessária uma boa educação. Só que ele diz que o Brasil não está preocupado com isso. O Brasil está preocupado com outras coisas, menos com a educação.
E no final, por esse motivo, o nosso país está longe de ser um país desenvolvido, que o descaso com a educação, enquanto o descaso com a educação persista, né? Deixa eu só ver aqui, porque até que o descaso com a educação persista. E realmente, né, enquanto não for investido somente na educação, o Brasil vai ser um país pobre, né? Um país que não tem conhecimento, ok? Então, tudo é voltado para a educação. Então, percebam aqui, tema educação, fez crítica também. Então, não é porque vocês estão fazendo um artigo de opinião que tem que ser crítica boa. Pode ser crítica ruim. O que vocês vão fazer? Vocês vão criar um artigo de opinião, então, sobre o tema coronavírus. Ele deve ter, no mínimo, 4 parágrafos e 20 linhas, tá? Não esqueçam que é a caneta, deve ser a caneta. Então, o que vocês vão fazer na introdução? Apresentar o tema para nós. O que é coronavírus? Bactéria, fungo, o que ele é? Apresentar para nós. No desenvolvimento, não falta o que falar, tá, gente? Vocês podem falar, então, das medidas de prevenção e das medidas de transmissão. Não esqueçam de falar também da quarentena, que ela foi um bom e ruim, uma faca de 2 gumes. Boa por causa da prevenção, ruim porque gerou desemprego, ok? E não esqueçam de, lá na conclusão, dar uma solução. Uma solução para os hospitais lotados, uma solução para o desemprego que vai surgir, certo? Então, o artigo de opinião de vocês vai ser sobre o coronavírus. Lembrando que se coronavírus é o tema, ele pode ser título? Não pode, né? Então, vocês vão falar sobre o coronavírus, certo? 4 parágrafos e 20 linhas. Isso é o mínimo. Apresentar o tema, argumentar sobre ele, então, em 2 parágrafos, e no final dar a solução, ok? Argumentar pela transmissão, argumentar pela prevenção, quarentena e assim por diante, ok? Bons estudos, vejam o vídeo quantas vezes forem necessário e qualquer coisa procurar o professor no privado, beleza? Beijo, se cuidem.